Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o advogado Cleanto Riso Neto. Estamos falando sobre recuperação judicial e falência. O falido pode ter uma empresa logo depois? Veja, diante de um processo de falência, a falência ela envolve 3 fases específicas. Uma primeira fase, né, que é, na verdade, diante de um pedido de falência, o Poder Judiciário iria simplesmente analisar se estão presentes os requisitos da falência, a empresarialidade do devedor, se de fato ele é empresário, porque falência é um regime próprio, né, deferido tão somente aos empresários. E a legislação civil ela define quem é o empresário. E se ele está em insolvência jurídica? A insolvência jurídica ela é manifestada por 3 situações distintas. A primeira delas, impontualidade injustificada. Quem deixa de pagar uma obrigação documentada em título executivo protestado, cujo valor seja superior a 40 salários mínimos, incorre em insolvência jurídica. Ou execução frustrada. Quem, executado, não paga, não deposita, nem nomeia bens à penhora, comete a chamada tríplice omissão, incorre em insolvência jurídica. Ou quem pratica atos de falência, que são atos específicos e objetivamente dispostos pela própria legislação. Se ele reúne esses requisitos, é decretada a falência. E se inaugura uma segunda fase, que é a fase falimentar propriamente dita, que é marcada por atividades de realização do ativo e satisfação do passivo. A lógica da falência é de encerramento da atividade, né? Se não fosse para encerrar a atividade, porque ela seria viável, o caminho teria sido a recuperação judicial. Então, essa é a lógica da falência. Não tem outro caminho. Realiza-se o ativo, arrecada-se todo aquele ativo. O empresário que decidiu pela falência, em vez de pela recuperação judicial, ele pode alegar, tipo, não ter mais interesse? Sim, é perfeitamente possível, né? Ele simplesmente, é a chamada autofalência, quando ele próprio, quando percebe não conseguir mais manter aquela atividade, ele próprio pedir a falência. Está na lei, infelizmente, poucos empresários eles atentam para isso. Como eu falei anteriormente, no bloco passado, eles simplesmente acham mais conveniente, né, o que não se recomenda porque não é seguro, simplesmente fechar os estabelecimentos e encerrar por si só a atividade. Mas como eu estava falando em relação à falência, arrecada-se o patrimônio, aliena-se o patrimônio e a própria lei dispõe de como esse patrimônio será alienado. Existem meios próprios. Com o produto daquela alienação, servirá para pagar o passivo. Na ordem traçada pela própria legislação. Que ordem é essa? Na falência existe uma ordem de preferência. Em primeiro lugar, o crédito de natureza trabalhista limitado a 150 salários mínimos por empregado e o crédito decorrente de acidente do trabalho. Aí não faz limitação, não há imposição de valor. Qualquer tipo de trabalhador? Sim. Se for relação de trabalho... E acidente de trabalho, qualquer tipo de trabalho? Sim, desde que... E no caso de acidente de trabalho não tem limitação de valor. Então, esse é o credor que deve ser satisfeito em primeiro lugar. Uma pessoa que adoeceu após a falência. Se estiver vinculado ao exercício daquela atividade, ao emprego que ele desenvolvia... Problema cardíaco. Se for uma doença congênita, na verdade, não seria acidente de trabalho. Isso. Né? Não, mas não é acidente de trabalho. Certo. Ele teria que ter uma condenação, né, um título que reconhecesse que houve acidente ou, vá lá, algum tipo de doença ocupacional, alguma indenização, que ela estava vinculada àquele labor desenvolvido naquela empresa. Certo. Então, esse é o credor que deve ser satisfeito em primeiro lugar. Certo. Credor submetido ao concurso, porque existem créditos que não se submetem ao concurso. Por exemplo, as despesas com a falência. O administrador judicial, também é nomeado na falência, ele não está submetido ao concurso, então ele presta as suas funções e ele recebe por elas. Do contrário, ninguém iria trabalhar, né? Despesas para a administração da massa falida, elas não se submetem a esse concurso. Certo. Então, estou tratando da ordem de pagamento na falência. Mas se você não tem, mais, no caso do falido, mais uma atividade, como pagar os administradores? Não,
Estou falando do administrador judicial. Judicial. Né? Ele exerce aquelas atividades de fiscalização e na falência ele exerce inúmeras outras. Por exemplo, ele quem conduz o processo falimentar, né? Sim, mas se a empresa não está funcionando, ele não vira, na verdade, um novo credor? Não necessariamente, porque ele não vai ser credor. O crédito dele não se submete aos efeitos da recuperação. Né? Entenda. Mas ele é pago da mesma maneira, com a sim, venda de imóveis, com a alienação ativos, de com ativos. recursos da própria massa falida. Certo. A regra, existem as obrigações, elas estão os créditos submetidos a um concurso. Certo. Existem créditos chamados extraconcursais, por exemplo. É feita uma assembleia, a assembleia tem custo. Certo. Então, profissionais que serão contratados para prestar serviços naquela assembleia, o próprio local onde será realizada a assembleia, não, custo. Então, essas despesas, elas não se submetem ao concurso. Elas serão pagas pontualmente, evidentemente, havendo dinheiro em caixa. Na parte do concurso, como eu venho falando, em primeiro lugar, crédito de natureza trabalhista. Em segundo lugar, credores com garantia real. Em terceiro lugar, o crédito tributário. Em quarto lugar, credores com privilégio especial e a própria legislação quem define algumas situações de privilégio especial. Outros de privilégio geral, a própria legislação quem disciplina quem teria esse privilégio geral. Depois, os quirografários. Quem são os quirografários? São aqueles que não se enquadram em nenhuma das situações anteriores. Depois dos quirografários, existem os subquirografários e os subordinados. Então, perceba, é a própria lei quem define como... Vou dar um exemplo. Aqueles Geralmente, quem fale, ele deve ao banco. Sim. O banco tem prioridade? Se o banco tem que saber a natureza daquele crédito. Empréstimo. Precisa saber se existe algum tipo de garantia. Se o banco ele tem alguma garantia real, ele seria credor com garantia real, era pago em segundo lugar. Se não tem nenhuma espécie de garantia, ele seria um credor daquele quirografário, iria mais para o final da fila. Então depende muito da natureza do crédito. E a legislação é muito enfática nesse sentido, muito didática. Está lá no artigo 83, ele diz exatamente e trata de forma muito precisa sobre essa classificação. Eu lembro, voltando até, desculpa até a insistência, você tem um trabalhador que ele pode ter, dependendo da sua atividade, ele pode ter ficado surdo, ele pode ter, dependendo se for industrial, machucado a mão, de alguma maneira. Acabou a atividade. Eu digo isso porque nós temos hoje aqui em Alagoas, pela vocação canavieira, nós temos pessoas do corte da cana, da maquinário. Então eu imagino que uma pessoa que passou a vida toda trabalhando no corte da cana ou ligado à indústria sucro-alcooleira, se essa indústria fala e fecha as portas, ele pode entrar em depressão. É previsto? É um acidente de trabalho? É algo ligado ao trabalho? Olha, se ele busca algum tipo de indenização nessa natureza, somente quem tem competência para resolver essas questões é a Justiça do Trabalho. A competência é definida pela Constituição. Quando a Justiça do Trabalho reconhece, quando há uma decisão transitada em julgado que reconhece que houve aquele ato ilícito, que houve o dano e que há nexo de causalidade entre aquele ato ilícito e o dano, quando ele tem um título, uma sentença transitada em julgado, ele poderia se habilitar na falência. Em se habilitando na falência, ele deveria ser pago juntamente com os seus cogêneres. Falência, ela parte de um pressuposto que prevê tratamento igualitário, paritário, a todos aqueles que se encontram numa mesma situação. Né? Então, credores trabalhistas, eles devem ter o mesmo tratamento, deverão ser pagos da mesma forma. Então, havendo disponibilidade, realizado ativo, transformado em dinheiro, o produto daquela alienação serve para pagar aos credores. Em primeiro lugar, dentre os credores submetidos ao concurso, aquele crédito derivado da relação de trabalho e acidente de trabalho. Quando se pensa muitas vezes no credor, aí tem o trabalhista, se essa empresa que faliu, muitas vezes, como você disse, só apenas puxando a tomada, apenas fechando a porta, não tiver patrimônio,
o caminho do calote e acabou, não tem mais o que fazer? A regra no direito é da responsabilidade patrimonial. Então, o devedor, ele responde com o patrimônio. Né? Se, de fato, não tem patrimônio, não haveria que se falar em responsabilidade. Quando a gente trata de pessoa jurídica, de sociedade empresária, a maior parte do empresário no Brasil, ele forma a pessoa jurídica para exercer aquelas suas atividades, principalmente dentro dos benefícios. A regra é que ele, pessoa física, ele não responde pelas dívidas sociais. Essa é a regra. Há uma independência patrimonial também em relação à pessoa jurídica. Pessoa física da pessoa jurídica. Quem responde pela dívida social é a sociedade, é a pessoa jurídica. Essa é a regra. Em algumas situações, e é a exceção, é possível, notadamente quando a pessoa jurídica ela é utilizada como meio para cometimento de crise, de fraude. É possível se superar essa separação patrimonial e voltar eventuais execuções à pessoa física dos sócios. Mas veja, isso é exceção, e para que isso venha a acontecer, é necessário que seja assegurado à pessoa física o contraditório e a ampla defesa. A legislação e o Código de Processo Civil, que entrou em vigor agora em março de 2016, ele prevê expressamente, a partir do artigo 133, um incidente que deve ser instaurado. Para ser mais objetivo e claro, o legislador ele diz exatamente o seguinte: se for o caso de se desconsiderar a personalidade jurídica, é necessário, antes de voltar à execução aos bens dos sócios, assegurar a ele a ampla defesa. Então é necessário que ele seja integrado ao processo, é necessário que ele tenha ciência do que se persegue e a ele seja assegurado o direito de, tomando conhecimento daquela demanda que está sendo voltada contra si, possa oferecer resistência. A gente falou da recuperação judicial, que você tem 12 meses, 12 parcelas por trabalhistas e um prazo definido pelos credores e pela justiça para o plano realizar. No caso da falência, a mesma coisa? Não. A falência, enquanto de fato houver patrimônio, aquela segunda fase ela se desenvolve, não existe nenhum prazo definido na lei. Né? As atividades, e às vezes demora, pelos interesses envolvidos, pelos incidentes que se suscitam, mas todo o esforço deve ser concentrado para quê? Realização do ativo, e a própria lei, repito, ela diz exatamente como esses ativos devem ser alienados. Transformado em dinheiro para satisfazer o passivo. Alieno o ativo, satisfaz o passivo, a regra, encerramento da falência. Encerramento da falência. Encerramento da falência. Se os recursos foram suficientes para pagar a todas aquelas obrigações, excelente. Né? Mas, na prática, geralmente, esses recursos eles são insuficientes. Pode acontecer, né, de haver recurso suficiente para pagar todo esse passivo. Mas, se os bens são suficientes, tão somente para pagar 50% da dívida de natureza quirografária, seriam extintas as obrigações do empresário. É uma vantagem desse regime falimentar quando a gente faz um comparativo com a execução do devedor civil insolvente. A gente vai para o nosso último intervalo. Na volta, vamos falar mais sobre a questão da recuperação judicial. A gente volta já.